Por isso nós estamos pedindo ajuda de vocês. Esse vídeo tem que alcançar todos os brasileiros. Todos. Tem que alcançar todos os americanos. É muito grave isso daqui. É a segurança deles que está em risco. É a segurança do Felipe Martins também que está em risco. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Só estamos enfrentando muitas dificuldades no processo do Felipe Martins. Não é normal o que estamos enfrentando para tentar defender o inocente e provar o óbvio. A inocência que está manifesta. Nos ajude. Compartilhe esse vídeo. Ei, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui numa situação inusitada. Eu não costumo fazer isso. Eu não convoco vocês para vídeos urgentes, lives urgentes, mas a de hoje é. Tem um fato muito relevante que aconteceu na data de hoje e vocês precisam tomar conhecimento, porque se a gente conta depois de outra forma, é tão inacreditável que as pessoas podem duvidar da veracidade. Então, por isso vocês estão aqui convocados nesse vídeo de urgência, porque o fato é urgente. E para a gente poder comentar, eu vou estar aqui com o auxílio de 3 advogados, 3 operadores do direito, doutor Ricardo Schiffer, sempre pronunciei seu nome errado, Ricardo. Schaefer. Schaefer. Doutor Ricardo Schaefer, doutor Chiquini, né? Eu não vou nem falar Chiquini, vocês já conhecem. E a doutora Ana Bárbara. Os 3 advogados do Felipe Martins. O Ricardo e o Chiquini atuando no Brasil, a doutora Ana Bárbara nos Estados Unidos. E a gente está aqui, como eu disse, porque ocorreu um fato novo. Mas antes de eu pegar os nossos agora acompanhantes do direito para explicar a gravidade do que ocorreu, eu preciso relembrar vocês para ninguém se perder no ponto onde a gente quer chegar. Então, eu vou pedir, por gentileza, o documento 1. É um rápido contexto, tá, gente? 2 minutinhos que se fazem muito importantes. Isso aí é um boletim de ocorrência que foi emitido em 2021. Nesse boletim de ocorrência, você está vendo que o Felipe Martins perdeu o seu passaporte e aí ele foi até a Polícia Federal, deu notoriedade a esse fato, esse passaporte foi cancelado, esse número de passaporte foi cancelado e foi emitido um novo passaporte, com um novo número de documento, e é muito importante vocês terem isso em mente. Próximo, por favor. A sequência disso foi a prisão do Felipe Martins, com base numa lista provisória encontrada com o CID, uma lista provisória mesmo, gente, feita em Word. E uma notícia do Guilherme Amado de 2023, onde ele havia dito que o Felipe, o ex-assessor do Bolsonaro, tinha ido até Orlando em 2022 e de lá evaporou. Essa matéria é importante vocês saberem que ela foi citada dentro do pedido de prisão, da fundamentação do pedido de prisão feito pela Polícia Federal. Pode passar a próxima, por favor. Na sequência disso, nós temos aí a defesa se manifestando, dizendo, ei, o Felipe não viajou. E dentre outras provas que foram anexadas, esse aí é o comprovante da Latam, onde os advogados peticionaram dentro do processo falando, ei, o meu cliente não viajou. Por quê? Porque no dia que a Polícia Federal alegou que ele estava indo para os Estados Unidos, na verdade, ele estava viajando para Curitiba. Essa foi uma prova muito forte apresentada pela defesa. No próximo, a gente vai ver que, de fato, teve um peso relevante essa prova. Tanto que a PGR foi lá e pediu a soltura do Felipe, dizendo, ele parece realmente que ele não viajou, vamos soltá-lo, certo? Baseado nas provas de que Felipe não havia saído do país. Próximo. Após o pedido de soltura feito pela PGR, Alexandre de Moraes colocou esse pedido da PGR em suspensão. Tipo, segura aí um pouquinho que eu preciso fazer umas novas diligências. Foi quando, na sequência, me aparece novamente o Guilherme Amado com a matéria do Travel History, dizendo, olha, tem um documento aqui dizendo que o Felipe Martins viajou. E assim, o Felipe Martins permaneceu preso, baseado nesse documento que apareceu na matéria do Guilherme Amado e, na sequência, no relatório da Polícia Federal. Esse Travel History que não possui nenhum tipo de validade jurídica. Próximo, por favor.
Isso aqui é muito grave, porque, tendo conhecimento disso, a defesa dele, a doutora Ana Bárbara, que está com a gente aqui, foi até o CBP de Orlando e falou: ei, vocês estão falando que o meu cliente viajou para cá? Não, ele não viajou. E detalhe, o CBP responde à doutora Ana Bárbara dizendo: você está certa. Ele não viajou mesmo. E isso aí é o e-mail que foi enviado do CBP de Orlando para a doutora Ana Bárbara, confirmando que Felipe não havia feito aquela viagem indicada naquele travel history apresentado pelo Guilherme Amado e pela Polícia Federal. E, Bárbara, só para fazer uma ponderação, sim, doutora. Esse documento, esse e-mail que a gente manda para Orlando é justamente pedindo o I-94, que é o documento que de fato teria valor legal, porque de fato o travel history que foi anexado para justificar a prisão do Felipe não tinha valor legal algum. E aí a resposta, como você colocou, do CBP Orlando confirmando que não há o I-94 e que, de fato, a última viagem do Felipe foi em setembro de 2022, consistente com a agenda dele, que, de fato, ele estava aqui num evento da ONU. Obrigada, doutora, por ter pontuado. E, na sequência, após essa manifestação, ocorreu uma grande comoção nacional e eu acredito que foi quando a mídia, de fato, começou a cobrir o caso do Felipe e aí houve uma grande repercussão nacional. Porém, 10 dias depois desse acontecido, do CBP dizer que não, o Felipe não viajou para lá em dezembro de 2022, eles voltam atrás e procuram a defesa do Felipe para dizer: na verdade, encontramos um registro dele em dezembro, sim. E é quando tudo fica mais estranho ainda, porque o mesmo CBP que tinha dito não tem, 10 dias depois volta atrás e diz: ei, achamos. Assa, por favor. A doutora Ana Bárbara vai até o CBP e é quando eles identificam, né, doutora? Você pode até falar melhor sobre isso, que a classe de visto do Felipe estava errada, o nome do Felipe estava errado e também o número do passaporte, que vocês lembram o primeiro boletim de ocorrência que eu mostrei? Aquele passaporte que havia sido bloqueado por ter sido perdido? Então, era aquele número de passaporte. Você pode relatar para a gente, doutora, como foi que aconteceu? Claro, vamos lá, Bárbara. Então, só para explicar como que surge esse 94, a partir como nós tínhamos a expectativa que o Felipe ele seria solto a partir dessa prova por escrito de Orlando, afirmando a não entrada dele, nós ficamos tranquilos. Só que essa soltura ela não aconteceu. Então, aproximadamente 10 dias depois, nós contatamos Nova York, que é o CBP de Nova York, que é onde a última entrada dele de fato aconteceu, solicitando então o I-94 de lá, que confirmaria que ele entrou por Nova York. Foi nesse momento que nós tivemos acesso a esse documento. O CBP de Nova York nos retornou dizendo que eles não poderiam emitir o I-94, porque o I-94 ele é relativo somente à última entrada, mas havia ali uma entrada inserida pelo CBP de Orlando que impedia essa emissão. E isso nos trouxe uma estranheza, porque o próprio CBP de Orlando nos havia afirmado que não havia registros. Então, algo mudou durante esse período de tempo. E ao questionar o Nova York, eles me disponibilizaram esse documento e que tinham 3 informações falsas. O passaporte que constava lá é exatamente o passaporte que havia sido perdido quase 2 anos antes da viagem, conforme o boletim de ocorrência que você trouxe aqui. O nome do Felipe ele estava incorreto, estava Felipe com E e não Felipe com I, que é a grafia correta, além do que a classe de visto é uma classe que ele não possuía no momento da viagem, que é o A2. E a classe de visto que o Felipe tem é da classe G. Então, ou seja, informações completamente erradas. Perfeito, doutora. Vou pedir para voltar no documento anterior que estava na tela, porque isso aí é o resultado de uma investigação que foi aberta após a doutora Ana Bárbara informar o CBP de que estava tudo errado. Eles abriram uma investigação interna e aí eles falaram: gente, não é que é mesmo? Que estava errado mesmo? Então, o que eles fazem? Uma correção. Eles corrigem. E aí, resumindo a história, gente, porque é longa e vocês já conhecem, aqui é só um contexto mesmo, eles retornam ao documento oficial e original e verdadeiro de que o último registro de entrada do Felipe Martins
ocorreu em setembro de 2022. E aí, gente, todos esses elementos, pode voltar em mim agora? Todos esses elementos foram apresentados como prova dentro do processo, o que tornou meio difícil manter o Felipe Martins preso. E aí, ele foi solto. A PGR novamente pediu a soltura dele, ele foi solto. Após ele ter sido solto, ele, por iniciativa própria, juntamente com seus advogados, começou uma investigação nos Estados Unidos. Agora a gente vai dar um salto de tempo de 1 ano. Nós vamos cair para essa semana. Doutores, vocês podem nos explicar como essa semana começou? Essa semana ela começou bem atribulada, Bárbara. Essa semana começou bem movimentada. Nós começamos na segunda-feira com a oitiva do coronel Mauro Cid, que foi ouvido como informante do juízo. E numa das perguntas que o Dr. Jeffrey Chikine fez a ele, ali na ocasião, ele, questionado se Felipe Martins tinha viajado, né, no avião presidencial, se ele tinha alguma gerência a respeito ali daquela lista, ele afirmou categoricamente que não, que Felipe Martins não viu, ele não fez essa viagem e que ele, inclusive, nem constava na última lista, né? Ou seja, e uma vez perguntado, inclusive, que se do porquê, né, que ele não tinha exposto isso antes, ele respondeu que porque não foi perguntado, mas que Felipe Martins jamais esteve nessa lista de viajantes do voo do dia 30 de dezembro. E é importante a gente mencionar que essa informação repercutiu, certo, doutor Chikine? Todos os jornais, toda a mídia brasileira repercutiu o fato da menção do Cid. Mas o Cid não era a principal testemunha, é que ele nem era o dia de serem ouvidas as testemunhas do Felipe Martins. Aí nós caímos no dia de hoje. Você explica pra gente o que aconteceu? O que fica mais evidente é que a acusação não tem nada efetivamente contra Felipe Martins. Veja, nós estamos em um caso de 78 terabytes e tudo que a acusação tinha até agora era o Mauro Cid. O Mauro Cid acabou com a acusação. Eu cheguei a ficar pensando por que é que o Mauro Cid fez isso. Ele já foi ouvido outras vezes e agora, segunda-feira, ele vem e diz que a minuta do golpe não é aquela, que não houve planejamento de golpe. O delator da acusação, a única testemunha da acusação, a única prova de todo esse processo que chamam de trama golpista, vem e diz que não houve planejamento, que não havia um plano de golpe, que a minuta era mero esboço, não era uma versão definitiva. Tanto é que o Mauro Cid foi vingado no final da segunda-feira. E a PGR tira o benefício do Mauro Cid e pede 32 anos de prisão para o Mauro Cid, porque ele acabou com o processo, literalmente. Hoje, se tinham o depoimento do Mauro Cid, nem isso eles têm mais. Surpresa para nós, no dia de hoje, nós teríamos a oitiva do Chor, o delegado que investigou tudo isso, o responsável por toda essa trama golpista, aquele que descobriu tudo, aquele que solucionou tudo, que salvou o Estado Democrático de Direito, mas não apareceu. Não apareceu, não sabemos o motivo, mas não apareceu. E o ministro não intimou o delegado Chor. O ministro queria que nós pegássemos o Chor pela mãozinha e levássemos ele na audiência. Seria maravilhoso. Tantas falhas que hoje o Chor teria que nos mostrar. Toda essa linha temporal que você mostrou aqui, Bárbara, nós precisamos que ele explique. Nós queríamos que ele explicasse. Seria o melhor momento para ele explicar como e por que ele pediu a prisão de Felipe Martins com documento provisório de viagem. Esse foi outro ponto que o Mauro Cid falou. O Mauro Cid falou: o documento definitivo da viagem não tinha o nome do Felipe Martins. Nós perguntamos, Felipe Martins viajou? Mauro Cid falou: não, Felipe Martins não viajou.
Fábio Shor tinha o delator à sua disposição, ele nunca perguntou para o Mauro Cid se Felipe Martins tinha viajado. O documento definitivo, que não tinha o nome do Felipe Martins, estava publicado em Diário Oficial. O delegado de polícia não pegou esse documento no Diário Oficial. Ele usou um documento provisório que tinha o nome do Felipe Martins. E o Mauro Cid falou para nós, expressamente, Felipe Martins não viajou. Então, veja, era para nós o dia mais importante, onde todas essas dúvidas tinham que ser esclarecidas. Por que pediu a prisão de Felipe Martins? De onde surgiu esses documentos para insistir na prisão de Felipe Martins? Que história é essa da minuta do golpe, que agora o Mauro Cid diz que não existe a minuta do golpe, que ele nunca viu, e que aquele documento que até hoje mostravam não é a minuta do golpe? Como se daria o golpe? Quem daria o golpe? Quando daria o golpe? De que forma daria o golpe? Mas hoje, iniciamos a audiência com o G. Dias, dizendo que havia 900 militares à disposição no dia 8 de janeiro para defender o patrimônio, proteger o patrimônio contra vândalos, e ainda assim houve a depredação de prédios públicos. Iniciamos o dia com o G. Dias falando que no 8 de janeiro ele foi informado da BIM. Então seria um dia muito produtivo a terminar de vez com essa farsa que chamam de trama golpista. Mas o Shor não apareceu, e eu sei por que ele não apareceu. Bárbara. É isso. Bom, assim, temos uma leve desconfiança do que pode ter acontecido, e vocês receberam todo esse contexto para chegar nesse momento. Para a surpresa de todo mundo, porque o timing que as coisas acontecem no Brasil é impressionante, as coincidências, as capotadas que o universo dá. Eu não perdi ainda a minha capacidade de ficar surpresa de como o universo trabalha. Hoje, na data de hoje, dia 16 de julho de 2025, oh meu Deus, não é que apareceu de novo o registro falso, usando o nome falso do Felipe, o passaporte que estava cancelado. Gente, ele não é um passaporte que, vou pegar outro passaporte, foi cancelado. Então, nova fraude no sistema, com os mesmos dados, nome errado, classe de vista errada e número de passaporte fraudado. Isso é muito importante vocês entenderem, porque quando você tenta entrar nos Estados Unidos, a doutora Ana Bárbara pode falar isso, com um passaporte cancelado, é gerado um alerta. Não é tipo assim, olha, alguém entrou aqui, por favor, me dê o seu passaporte certo. Não. É gerado um alerta, as pessoas são colocadas para ver o que é que está acontecendo. Por que tem alguém tentando entrar nos Estados Unidos com um passaporte falso? Bárbara, não só isso, a gente tem que trazer também que esse documento do I-94, ele legitima a estada dessa pessoa nos Estados Unidos. Então, no caso do Felipe, dessa suposta entrada, não tem saída. E tem uma sigla no I-94, se você puder trazer ele aqui na tela pra gente, você vai ver DS. Isso significa o quê? Que o Felipe ele está autorizado a permanecer nos Estados Unidos enquanto durar o status dele, enquanto durar a viagem dele para cá. Então, se não tem registro de saída, significa então ele tá que lá ele até hoje. Permanecer aqui. Está aqui até hoje. Não, eu vou fazer melhor. Não, e o que olha eu quero só, fazer. Desculpa te cortar, Var. O Claro. delegado de polícia, quando pede a prisão de Felipe Martins, ele faz menção que o Felipe Martins saiu e não voltou mais. Que o lugar dele é incerto. Ele fala, lugar incerto e não sabido. A decisão que prende Felipe Martins fala, Felipe Martins saiu e não voltou mais. Mas é preso em casa. Veja só. O cara saiu, não voltou mais, mas foi encontrado em casa. Só esse parênteses. Sim. E o que a gente queria fazer com a intenção dessa live, e assim, é claro que o envolvido, Felipe Martins, deu autorização, apesar de que os dados dele já são todos públicos, ele autorizou isso a acontecer, isso que vai acontecer agora, é porque a gente precisa que vocês vejam com os olhos de vocês que não, esse negócio de entrada fraudada, com nome errado, com documento cancelado, isso não é uma invenção. Eu vou fazer aqui agora, e eu vou pedir para você em casa fazer
e você mesmo ver com seus olhos o que está acontecendo. Você vai presenciar com seus olhos, você vai viver esse momento. Vamos abrir o site do I94? Então, gente, hoje, só para refrisar a data novamente, quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, estamos aqui no site do I94. Vamos preencher aqui agora os dados do Felipe errados, tá? Nós não vamos colocar os dados dele certos, nós vamos colocar conforme foi inserido, depois atestado que era falso e apagado, e agora retornou novamente ao sistema. O nome é Felipe, sobrenome Pereira, o aniversário é 11 de dezembro de 1987. Só que a data é invertida. Ali A data é invertida. Não, tá certo, o aniversário dele é 12, não é não? Não, é 12/11/1987. Isso, por favor, 12/11/1987. Aí agora a gente vai colocar ali Brasil, com Z. País Brasil. E presta atenção, gente. Vamos colocar aqui o número do passaporte cancelado, tá? É o DB 046761. Vamos gerar aí o registro. Olha ele aí, ó. Olha o registro falso da entrada do Felipe Martins com nome errado, documento cancelado e classe de visto errada. Eu vou pedir para você gerar. Hoje, Bárbara. Vamos lembrar que dia é hoje, que horas Dia são. 16 de julho de 2025, agora são 16h30 no horário que estamos gravando esse vídeo. Eu vou pedir para você colocar um print ali, que aí a gente consegue ver melhorzinho. Aumenta, por favor, quando você gerar. Isso, coloca os dados dele ali. Não, mais para cima. Os dados mesmo. Isso. Aí, ó. Hoje, nesse momento... Ela confirma. A informação lá em cima, logo... lá em cima mostra a data no print. A data do print. Que foi feito agora, ó. Isso mesmo. Então, se você conferir aí na sua casa, você vai ver que, pelo sistema de imigração americano, parece que esse passaporte deu entrada nos Estados Unidos, não deu saída, está lá até hoje. Acontece que esse passaporte foi cancelado. E o que acontece se um passaporte cancelado, se você apresentar em qualquer lugar do mundo um passaporte que esteja cancelado ou minimamente vencido, você esqueceu, não renovou e viajou, você é detido imediatamente ali, você não entra no país. Eu sou um alarme no sistema. A doutora Ana Bárbara sabe explicar melhor isso, mas se você lançar esse passaporte cancelado no sistema, você vai ser detido imediatamente. E é importante ressaltar, gente, que esses dados foram excluídos. Eles não constavam mais dentro do registro do CBP de Orlando. Eu não sei como, porque eu não sou doida, né, de falar um trem assim e ser presa nessa democracia pujante. Eu não sei como. Eles foram reinseridos numa semana em que a defesa do Felipe faria perguntas às suas testemunhas, onde o CID afirmou que o Felipe não foi aos Estados Unidos, onde poderíamos ouvir o delegado que conduziu a investigação para perguntar para ele, assim, baseado em que o senhor pediu a prisão do Felipe pelo risco de fuga, já que ele foi para os Estados Unidos e sumiu. Né, Bárbara? Deixando bem claro que você não está a se acusar ninguém, não está a se imputar. Claro que não. Estamos mencionando. Fique bem claro. Porque nessa democracia relativa que a gente tem que pisar em ovos. A questão isso foi usado na investigação. Então nós estamos dizendo o seguinte: o Estado brasileiro pediu a prisão de alguém. O Estado acusação pede uma prisão com um documento de viagem que não era oficial, e o Estado acusação traz informações para insistir na manutenção da prisão que não poderia ser utilizado. E, inclusive, nos Estados Unidos, né, Ana Bárbara e Ricardo, nos Estados Unidos,
tem um alerta claro que esse documento não serve de forma oficial. O tal Ele do até dá o travel aviso, ele dá o aviso bem direto. Ele fala: se você é um agente federal e está buscando, busque os canais oficiais, porque o uso indevido, sem autorização dessas informações aqui desse site, pode implicar em cometimento de crime contra a segurança nacional. Exato. Então, veja, usa um documento sem validade alguma, que não procede às informações e mantém a prisão de inocente. Passado tudo isso, num toque de mágica, surge esse documento. De repente, Felipe preso, numa solitária, num lugar sem luz, escuro, 10 dias, numa masmorra, surge um documento que é informado à doutora Ana Bárbara. Olha, surgiu esse documento fake, documento falso, no sistema migratório americano. Sistema migratório americano. Vocês têm ideia da gravidade disso? Só que isso é corrigido. Correto, Ana Bárbara? Isso é corrigido. A doutora Ana Bárbara informa esse erro e isso é E corrigido. vale ressaltar, doutor Jeffrey, que essa correção, ela não aconteceu de forma rasa. Foi passado para o Departamento de Segurança Interna, que é o órgão responsável pelo CBP, que é o órgão responsável pelas fronteiras dos Estados Unidos, e nos foi pedido diversas provas, inclusive o documento de geolocalização do Felipe comprovando que ele estava no Brasil. Após essa investigação aprofundada, o documento foi retirado. Agora, o que explica ele estar de volta aqui? Eles nos pediram, essa diversos pergunta. documentos. Hoje surgiu esse documento de novo. Veja, isso é grave a ponto de ficarmos sem voz, sem palavra. De repente, esse documento aparece de novo. Só que nós estamos falando de um documento gritantemente falso. Vocês viram o boletim de ocorrência? Gritantemente falso, com informação inverídica, gritantemente falso. De repente, esse documento surge de novo. Vocês estão entendendo que tudo isso é muito maior do que a gente? É isso que me fez refletir agora. Meu Deus do céu! Onde nós estamos botando a mão? Onde nós estamos pisando? O que é que está acontecendo? A gente não pode dar detalhes, não podemos dar detalhes, mas fomos alertados. Fomos alertados por autoridades americanas. Corram e vejam que o documento foi inserido falsamente de novo. Isso é grave. Por isso nós estamos gravando às pressas isso daqui, antes que esse documento desapareça. O que querem com esse documento? O que querem agora? Hoje? Pensem, hoje surge isso de novo. O que estão querendo? Por isso esse vídeo sendo gravado, fomos alertados. Corram lá, olhem, o documento surgiu de novo. Gente, está tendo investigação séria em cima disso nos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos vem enfrentando mudanças, está também enfrentando uma guerra política que todos sabem. Isso é muito maior do que a gente pode imaginar. Não se está imputando fato a ninguém criminoso. Não temos nomes aqui. A questão é, nós temos uma investigação avançada que envolve gente muito grande à frente dessa investigação. Investigação séria. E esse documento surge de repente e a gente põe na tela para vocês verem que não é invenção. Se existe alguém nesse Brasil que tenha dúvida que isso aconteceu, aconteceu de novo na nossa frente, está na nossa cara. Esse é o site oficial americano. Não acredite em nós, não acredite em nós, acredite nos seus próprios olhos. Entre no Olha site, isso, insira a gente os entrou ao dados vivo. e verifiquem. Aqueles que dizem, não, o sistema americano é absolutamente seguro e não é possível você inserir dados nele. Olha aí. A questão Um é, dado apagado, o que querem está aí. com Felipe Martins? O que querem com esse menino? O que querem com esse menino? Inseriram ele em reuniões que ele nunca participou. Prenderam Felipe Martins por uma viagem que ele não fez. Está sendo processado por uma minuta que nunca existiu, que ele nunca botou a mão. E agora volta o nome do Felipe Martins de forma falsa em sistema migratório americano. Isso é assustador. É assustador o que está acontecendo. O que É querem isso. com o Felipe Martins, Bárbara?
Essa é a pergunta. E por que a gente está fazendo essa live aqui agora e por que a gente chamou vocês com essa urgência? Eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você envie esse vídeo nos perfis de quem pode responder a pergunta. O que querem com o Felipe? Quem fez isso? Nós queremos saber. Então, se você puder pegar esse vídeo e colocar nas redes dos senadores americanos, da embaixada brasileira, a embaixada americana nos Estados Unidos, para que eles tenham conhecimento de que mais um registro falso está, nesse momento, dentro do CBP, que é uma coisa muito grave. Nós estamos falando de um sistema de imigração americano e sem nenhuma sombra de dúvidas que se trata de um documento falso, pois, como já dissemos a exaustão, é um passaporte cancelado, que não tem mais utilidade, já foi gerado um novo, inclusive a viagem que o Felipe fez em setembro de 2022 para os Estados Unidos foi com um passaporte novo. Então, qual é o nosso pedido nesse vídeo? Nos ajude a cobrar por respostas, de uma maneira bem gentil, como sempre fomos, educados, como sempre fomos. Envie esse vídeo para todas as autoridades que possam responder essa pergunta, que há mais de um ano permanece sem resposta. Eu vou agradecer a presença dos doutores aqui e explicar esse caso assustador, que estamos todos acompanhando como uma série, né? Sempre tem um desdobramento novo, e torcendo pelo tal Estado Democrático de Direito que eles sempre nos dizem existir. Contamos com ele, não é isso? Muito obrigado, doutor Ricardo, doutor Chiquini, doutora Ana Bárbara, e aguardemos as cenas Bárbara. E fica aqui uma mensagem também para quem está nos assistindo, que sim, precisamos de ajuda de todos vocês e que do nosso lado nós também estamos tomando as devidas medidas, tanto nas vias judiciais quanto também nas demais vias das autoridades aqui americanas. Isso, é importante refrisar que não é só uma live explicativa. É óbvio que todas as autoridades estão sendo contactadas, isso vai ser oficializado, mas a gente queria mostrar para vocês antes que isso tudo saísse do ar, porque nada melhor do que ver com os próprios olhos, não é mesmo? Não é novidade para ninguém o que está acontecendo. A imprensa não nos deixa mentir. O enfrentamento que estamos fazendo e as dificuldades que estamos tendo para provar o óbvio e a verdade que está aos nossos olhos. Por isso nós estamos pedindo ajuda de vocês. Esse vídeo tem que alcançar todos os brasileiros. Todos. Tem que alcançar todos os americanos. É muito grave isso daqui. É a segurança deles que está em risco. É a segurança do Felipe Martins também que está em risco. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Só estamos enfrentando muitas dificuldades no processo do Felipe Martins. Não é normal o que estamos enfrentando para tentar defender o inocente e provar o óbvio. A inocência que está manifesta. Nos ajude. Compartilhe esse vídeo. Obrigada a todos e a gente se vê nas cenas dos próximos capítulos.